meu querido Neville! Boa noite, meus queridos! Beleza. Estamos aqui de verdade, hein? Começando estreia do programa Repaginar. Total. Cara, que legal ter você aqui comigo, cara, nessa nova jornada que começamos hoje. Você que está nos assistindo aí, quiser escrever comentários aqui para nós, só escrever e a gente vai comentando, colocando você inserido aqui na nossa novo programa, né, Neville? Obrigado por aceitar. Muito bem-vindos. É um prazer, meu querido. Episódio piloto, daqui para o Netflix em breve. Okay? Então, Repaginar, primazia da gestão, esse programa, onde eu e meu querido irmão aqui, o Pavani, vamos bater um papo meio maluco aí com assunto, diversos assuntos aí, relacionados à gestão, processo, comportamento e tudo que a gente puder viajar nesse papo aí. Na maionese aqui. A gente quer avisar você, web espectador, que está nos assistindo pelo YouTube, pelo LinkedIn e depois em outras plataformas, vai estar em diversos lugares, depois que a gente pega essa gravação. A gente vai aprendendo a fazer, né, Neville? A gente vai aprendendo a fazer aqui. Hoje o nosso tema de estreia é a nova linguagem que a gestão moderna nos convida a adotar, não é isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sempre nós teremos um tema que envolve, mas a gente vai viajar aqui. A verdade é que, você que está nos assistindo, eu e o Neville fazíamos algum tempo uma reunião entre nós, aos finais de semana, chamada Viagem Intelectual, né, Neville? Exatamente. E a gente quer compartilhar com você, porque eram reuniões emocionantes, assim, né? Eram emocionantes. E a gente quer agora continuar fazendo ela, mas de maneira a compartilhar com você, que aqui nos brinda com a sua presença, para que a gente possa compartilhar essas ideias. E esse é um programa subversivo, né, Neville? É um programa subversivo. Total. Nós não vamos dizer... Se você quer ver o que está todo mundo dizendo sobre gestão, não é aqui o teu programa. Exatamente. Aqui nós vamos falar o que ninguém está falando sobre gestão e o que significa para nós diversos paradigmas em relação à gestão, ok? Esse é o nosso mote principal. O RPG, para que você tenha uma ideia, esse documentinho aqui que está aqui, dá para ver, né? É um documento que caracteriza um modelo de exemplaridade da primazia da gestão e nós vamos discutir. Como ele tem muito tema, dá para a gente fazer aqui 10 anos de programa para a gente dividir em assuntos aqui. Essa é a nossa perspectiva, que você possa nos assistir e você possa contribuir com alguma pergunta, participar desse processo. Depois que ele fica transmitido, ele será disponibilizado nas plataformas diversas que estarão aí. Inclusive em áudio, tá? Inclusive em áudio, você vai poder assistir nas plataformas de podcast, né, Neville? Exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu queria começar esse nosso papo aqui, nós não temos um mentor para nos conduzir. Vai, livre, vai. Nosso papo, dizendo sobre essa nova linguagem, né? Vocês vão ouvir aqui, eu, Neville, falando de palavras novas, que provavelmente você nunca tenha ouvido ser manifestada por aí, né? Então, a primeira palavra, vamos explicar o programa, né? Por que primazia da gestão, né, Neville? Exatamente. É porque uma das coisas que a gente percebe, né, Pavani, é que houve um desgaste da linguagem que a gente conhecia, né? O próprio conceitos aí, gestão, qualidade, né? Isso tudo foi meio que simplificado demais, né? Até ao ponto de ser banalizado mesmo, né? Certificação, acreditação, o que esses termos realmente significam, ele foi meio banalizado. Então, começa a haver a necessidade de a gente ter que mudar a linguagem para retomar entendimentos anteriores do que isso significa realmente enquanto gestão, né? Em outras palavras, a gente começou... Na verdade, quando a gente começou a fazer isso, o Neville fez parte da primeira turma de formação de praticantes dos RPG. A gente não queria usar duas abordagens, né? A gente não queria usar a palavra excelência da gestão, que era uma coisa, inclusive tem artigos nisso, aqui embaixo, depois você vai ver um artigo que a gente escreveu
onde a gente dá vários links para você ir em diversos lugares. Mas a grande máxima desse nosso objetivo aqui é mostrar para você que a palavra primazia da gestão ela foi adotada porque a gente não enxergava mais como exemplar o uso da palavra excelência, nem o uso da palavra qualidade da gestão. A gente viu que essas duas palavras ainda são muito utilizadas, né? Mas não expressam o que a gente poderia expressar. Então, o nosso medo era que a palavra, se a gente utilizasse qualquer nome que utilizasse a palavra excelência, pareceria que nós estávamos falando da mesma coisa que sempre houvera sido dito. E aí a gente teve que procurar uma palavra que fosse uma palavra que expressasse melhor aquilo que a gente queria repassar como gestão, né? E eu acho que a gente conseguiu uma palavra bem legal. Deixa eu aproveitar uma citação aqui, né? Até isso mostra como a gente... Acho que essa questão de querer realmente identificar algo diferente, né? Do que está ali, do que está hoje no contexto da excelência, de qualidade, né? E o que o RPG tenta trazer, então, enquanto olhar dessa primazia, né? Suassuna tem um vídeo dele, eu não sei se Mariana Suassuna, o pessoal deve conhecer, escritor do Alto da Compadecida, um livro maravilhoso, um filme engraçadíssimo também. E ele fala uma coisa assim, um jornalista chegou para ele, né, e deu um artigo para ele falando sobre música e tal, e no artigo estava escrito que eles estavam fazendo uma análise do Calypso na época, né, e que Chimbinha era genial, né? E aí ele olhou para o jornalista assim, e falou assim, cara, se eu uso o adjetivo genial para Chimbinha, o que eu vou falar de Beethoven, Mozart, Bach, né, Tchaikovsky? O que eu vou falar desses caras que são milenares, né, são clássicos, né? Então, se eu coloco essa palavra que tem esse significado, não dá para comparar com o que a gente quer entender do que realmente é o nível, deveria ser a referência de olhar, a primazia da gestão, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem a excelência e o Chimbinha ali, né? Se colocando nesse mesmo nível, né? E a gente, na gestão, a gente acha que Bach é mais harmônico, é mais, né, se integra mais no processo. Acho que é mais ou menos por aí, né, Pavani? Assim, exato. Quando a gente foi procurar uma palavra substituta, né, não foi uma coisa simples procurar uma palavra substituta, porque eu não sei porquê, mas aconteceu isso. Eu queria uma palavra que expressasse mais do que a palavra excelência expressa. Porque quem vai conhecer aqui os RPG da gente, vai ver que tem mais do que o que está acontecendo ali. O que eu vejo, que na época foi bem difícil a gente achar uma palavra, e eu também não queria conflito com ninguém, entendeu? Eu queria clareza de que nós estamos falando de uma coisa diferente, que não está aí, né? Que não estava presente na literatura e que a gente tinha que procurar uma palavra que falasse de gestão, e a gente fez algumas escolhas. A primeira grande mudança foi a primazia. E primazia, se você baixar o documento, depois eu vou colocar ali embaixo para você ver esse documento, ele é um conceito que ele guarda 4 conceitos distintos, né? Para que a gente possa só compartilhar isso aqui com o web espectador. O primeiro conceito é que primazia ele tem 4 conceitos que incorporam ele. O primeiro dele é prioridade, ou seja, ou a gestão é uma prioridade ou ela não é uma prioridade. Quem está entendendo que a primazia é o seu foco a sua direção, vai entender que gestão é primazia. Primazia se refere à prioridade. E eu estava falando hoje com um colega meu, que vai estar aqui sendo entrevistado por nós, que ele dizia o seguinte, e ele dizia que tem uma frase que a gente colocou num dos outros programas que eu fiz, que ecoa na cabeça dele, que ele fala assim, quando se tem muito recurso, a gestão não é uma prioridade. Ou seja, na abundância de recurso, organizações aí vivem para gastar o dinheiro que recebem do governo. Então, nesse sentido, a gestão não é uma prioridade, porque o recurso está lá.
Um dos objetivos da gestão é trazer recurso. É fazer com que a gente mereça o recurso. Quando essa lógica é invertida, a gestão passa a ser um assunto menos prioritário ou tratado com menos completude do que gostaria. Então, o primeiro ponto da primazia é essa questão da prioridade. Você concorda, Neville, que nem sempre é uma prioridade a gestão? Não, com certeza, né? Até entendendo o que é gestão, né? Novamente a linguagem, né? A modificação da linguagem ao longo desse processo todo, dessa história toda do século, eu diria que mais para o século XXI do que para o século XX, né? Essa mudança, essa banalização mesmo do conceito de gestão, qualidade, excelência que houve. Mas esse tem que ser a prioridade, porque ela é a essência da empresa, né? E você falou no ponto fundamental aí, né? Que o excesso de recurso faz a gestão não ser prioridade, né? Isso tem muito a ver com o próprio comportamento humano, né? A questão da fuga e da luta. Então, poxa, tá muito fácil, deixa para lá, né? Não importa o entendimento que eu devo ter das coisas, né? Então é muito interessante esse aspecto e é o primeiro, né? Tem que ser, né? Tem que ser a priorização do que é gestão, né? Do que é gestão. O segundo ponto que a palavra prioridade, porque tem muitos amigos meus que falam assim, esse negócio de frescura, mudar de excelência para primazia, tudo é a mesma coisa. É porque desconhece o significado. Vamos só trazer mais um exemplo aqui, até aproveitando essa questão da mesma coisa, né? Eu vou dar umas quebradas de vez em quando, sem problema, pessoal. Isso aqui é assim mesmo, tá? Isso cai em algumas questões, né? Que a gente acaba tirando a imaginação e reduzindo a capacidade das pessoas perceber as diferenças do que realmente estão acontecendo, né? Então, Paulo Carvalho. Boa noite, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo, Paulão. Obrigado pela presença. Então, quando a gente modifica essas linguagens, né, um exemplo bem típico que eu gosto de trazer essa questão da linguagem, quando a gente fala, por exemplo, de comunidade e favela, né? Então, houve uma tendência de modificar o termo favela para comunidade. Só que, quando a gente pensa na nossa imaginação, na nossa formação imaginativa da linguagem, e pensa numa favela, vem uma imagem que nem sempre pode corresponder à comunidade, né? São coisas distintas. Então, essas diferenças de linguagem me associam a coisas distintas, né? Então, é fundamental ter essa diferença de linguagem para eu poder perceber que são coisas distintas. Então, a favela, na minha imaginação, eu assisti uma novela, um filme lá, então eu tenho a imaginação da favela que é uma certa condição que uma comunidade pode ser uma comunidade indígena, pode ser uma comunidade rural, por exemplo, que eu não associo aquela expressão, né? Então, quando eu exato, é bem isso, Paulo, é bem isso. Então, quando eu ignoro, eu falo, é frescura, tal, não, pelo contrário, né? Eu estou tirando a capacidade de usar o imaginativo que as pessoas já têm para diferenciar as coisas. Então, isso é fundamental para auxiliar no ponto que a gente quer tocar. Sem dúvida, bem marcada. É exatamente isso. A gente quer, com a palavra primazia, mostrar que somos um outro referencial para você adotar. Exato, é outro referencial. O segundo conceito, Neville, é o de perfeição. A perfeição é uma palavra que ela expressa um pouco mais sinônimo da excelência, né? Excelência tem a ver com perfeição, mas a perfeição é no sentido de busca e não de encontramento, entendeu? Eu vou... É um norte, não é um local onde eu chego. É mais correto dizer a busca pela do que o encontramento da, né? Então, sim, esse é um outro significado que está incorporado à palavra primazia. Porque ela tem um foco muito claro naquilo que é perfeito, embora o perfeito seja apenas uma busca e não um encontramento. Eu gosto muito desse conceito. Mas se tem uma parte, um dos significados de primazia que tem a ver com excelência é esse aqui, é o segundo conceito. Quer dizer, a excelência está dentro da primazia. Não é um conceito similar à primazia como um todo. Okay? Mas e uma coisa que é legal, assim, tá claro que é uma busca, né?
Não é o fato de eu ter um certificadinho ou de eu ter alguém dizendo que eu sou um prêmio alguma coisa que eu tenho excelência necessariamente. Ok? Certo? É uma busca eterna, é uma infinita. Busca. É aquele estágio que eu nunca vou estralar, mas eu sempre gostaria de ter. Exatamente. Okay? Exatamente. Né? Esse é o então, ponto. É isso, né? É aquela... É quase mítico, né? É quase... É mítico, é mítico, é mítico. É utópico até. É utópico. Exatamente. O terceiro, para a gente terminar esse significado na palavra primazia, tem mais dois ainda. É o conceito de predomínio. Predomínio. A primazia, ela não é só o que é prioritário, mas é o que é predominante, ok? É como se fosse o que está em primeiro, o que está em primeiro plano é predominante. E o que a gente percebe quando a gente fala em excelência é que a gestão não é um assunto nem prioritário e nem predominante. Ou seja, tanto que a alta direção, que é uma palavra que não existe nos RPG, é um assunto para as pessoas da operação. Não é um assunto para as pessoas que lideram todos os processos da casa. Isso, então, a gente quis chamar a atenção claramente de que, de uma forma ou de outra, a predominância da gestão tem que ser o assunto prioritário, né? De uma certa forma. São dois conceitos complementares. Não, perfeito. E eu, particularmente, esse é o que eu mais gosto. Né? Porque, assim, vamos trazer para o referente, né? Falando em linguagem, signo, significado e referente, perdão. Quando eu vejo esse referente da predominância, ele vem para mim no sentido de resolver o que é preciso ser resolvido. E isso hoje é muito, muito difícil das empresas entenderem na gestão. Você falou, muitas vezes o cara está mais preocupado em entender o que a outra direção quer do que resolver os problemas para satisfazer o cliente, para realmente buscar os processos. E o que é predominante na gestão? Então, esse aspecto ele é muito importante no RPG, porque ele literalmente joga na cara, fala, cara, você tem que focar no que é predominante, no que é realmente importante para você resolver os problemas que você tem. O que está na pauta das lideranças. Aquilo que não está na pauta das lideranças não é o que predomina. E é o que a gente tem percebido que não é a gestão o que predomina. Se discute sobre vários outros assuntos, principalmente os políticos. Né? A política, para muitas organizações, é o predominante, é o que mais incidente se percebe nas discussões das lideranças. E aqui a gente quer dizer, quem está orientado à primazia da gestão tem como tema predominante nas discussões pautadas a gestão. Né? Isso é uma coisa que nunca eu vi. Nunca eu vi. Não, até porque não tem, né? A própria, como de novo, por isso que é o tema desse repaginar aqui, o piloto, né? A gente tem que começar pela linguagem, né, gente? A linguagem é a base de todo entendimento. Não? Tudo começa na linguagem. Você quer aprender matemática, você tem que saber português. Você quer aprender geografia, você tem que saber ler, né? Não tem, então, a linguagem, ela que meio que ela é a base de todo o processo. Então, quando eu penso nesse contexto de predominância, ele fica muito claro que é algo que é o relevante, que é o importante no processo. E as empresas estão preocupadas não com o importante no processo, as empresas estão preocupadas até pela linguagem das normas em atender requisito, em fazer qual ferramenta eu vou usar para responder algo. Né? Então, por quê? Porque a linguagem que vem para ela não está traduzindo aquilo para ter um referente para a gestão. Ok, eu tenho isso, o quanto isso importa para mim ou não importa? Isso é relevante ou não é relevante? O que impacta na gestão ou não impacta na gestão? Não existe essa pergunta. Vai vir um carinha, né, um tal de auditor, depois a gente vai falar que no RPG também tem outro nome, e eu preciso dar uma resposta para esse carinha. Se essa resposta tem a ver com a minha gestão ou não,
né? Então, é muito claro isso. Então, esse referente do predominante, como eu te falei, para mim é o mais E por último, Neville, o conceito último que guarda os 4 fundamentos da palavra primazia é o conceito de rivalidade. Esse vale a gente explicar um pouquinho melhor. O que quer dizer a rivalidade? É uma prática que a gente vai ter. A rivalidade não quer dizer a rivalidade no sentido pejorativo da palavra, mas a rivalidade no sentido de eu ter que ter, em todas as métricas que eu vou utilizar, no referencial temático 2, a gente fala de indicadores, um referencial comparativo. Eu preciso me comparar com alguém para ter o conceito de rivalidade presente na gestão. Não basta apenas as metas internas. Eu preciso saber como é que eu estou em relação a alguma coisa, a um rival, a alguém a quem eu me comparo para chegar lá. Ok? Então, nos RPG, tanto que nos RPG vai ter uma coisa chamada plataforma de benchmarking. O que é isso? Uma organização que é explorada, nós vamos falar já desse termo também, e ela consegue uma certa pontuação, essa pontuação é colocada numa plataforma para que todas aquelas organizações que quiserem se comparar com as organizações, não só concorrentes, mas para que eu possa me comparar, eu me rivalizo, deixa eu ver como é que eu estou nesse referencial temático, ou nesse sub-referencial temático, como é que eu estou em relação a alguém. Então, a palavra prima, embora isso já exista em alguns outros modelos, no RPG isso é muito forte. Nós temos que permitir que as pessoas que adotem saibam se comparar, mesmo que ela não tenha nenhum relacionamento com outra organização. Eu quero me comparar para tornar a minha gestão rivalizada com alguma coisa, no bom sentido da palavra, não é no sentido rival-inimigo. É no rival no sentido de ter um bench disponível para mim me comparar. Comparabilidade, né? Isso é fundamental, né? Porque muitas vezes a gente se compara só a nota, né? A completude vamos dizer assim, do quanto a gente pode chegar lá, né? Mas quando a gente tem comparações e rivalizações, a gente pode entender não só que existem desafios diferentes, mas também tem empresas com problemas semelhantes, né? Níveis semelhantes, tal. E que, obviamente, esses referenciais vão me trazer a possibilidade de superar esse rival, né? E esse rival, novamente, como você falou, não é um cara no sentido inimigo da palavra, né? Não, os dois querem a mesma coisa, estão lá batendo o seu tempo, né? Cada um tentando reduzir o seu tempo, vamos dizer, uma equivalência na Fórmula 1, mas seria esta a ideia, né? E o que é interessante, assim, não é por um prêmio, tá? Não é por um certificado na parede, né? Não é para dizer eu sou bom, pegar um negocinho aqui certificado, olha aqui meu certificadinho, não. É porque traz resultado, é porque traz impacto, é porque faz mudar comportamento e cultura, é porque faz você entender o processo, compreender a linguagem do que está acontecendo, né? Então, isso é muito relevante. Então, ter uma rivalidade é muito mais importante do que ter um certificado. Ter uma base para comparar é muito mais importante do que ter um prêmio. É esse o ponto. Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Você que está nos escutando aqui e vai ver, inevitável você comparar o nosso modelo com outros modelos, nem nós vamos chamar de modelos, já nós vamos falar sobre isso aí também. É muito assunto para a gente falar num programa só, né? Parece que é rápido. Cara. Mas a questão da rivalidade, ela tem a ver com o seguinte: nós não vamos reconhecer uma organização nunca, porque isso é papel inquestionável, inexorável das partes interessadas. É o cliente que tem que achar que você é bom, é o acionista que tem que achar que você é bom, é os fornecedores que tem que achar que você é bom, são os colaboradores que tem que achar que você é bom, e são a comunidade do entorno que tem que achar que isso é bom. São esses caras que tem que premiar uma organização. Ninguém substitui isso. Então, nós somos contra, absolutamente contra. Embora eu tivesse feito parte, muitos anos, de movimentos que reconheciam com troféus e certificados de organizações, nós não. O que nós vamos dar é um grid. O que é grid? Olha, você tem no subreferencial temático X a pontuação de 30%. Vai estar lá a sua nota 30% numa plataforma. Aí você vai lá naquela plataforma, vê que tem gente que está com 50%, vê gente que está com 60%. Fala, poxa vida, tem gente que está melhor que nós. É essa indignação que eu quero.
Eu quero que você entenda que você pode ser o melhor de todos. Você perceberá isso quando você saber que a sua empresa é a melhor de todas as outras além do gráfico. Ou você tem que saber que tem empresa muito pior que você, muito melhor que você. E mais, no seu segmento, que vai dar para separar por segmentações de maneira bem. É isso que a gente quer. Trazer o conceito de rivalidade numa permissividade de observação, numa plataforma que permite que a gente tenha as pontuações das diversas organizações que se submeteram a um processo de exploração. Ok? É um benchmarking imediato, né? Exato, exato. Então, veja, a palavra primazia guarda 4 conceitos. E se você fala que é a mesma coisa que excelência, você está desinformado, não é? O primeiro conceito é de prioridade, o segundo conceito é de perfeição ou excelência, tudo bem, eu aceito essa sinonimia, mas é só com relação a esse conceito. Terceiro, predomínio, e o quarto, rivalidade. Então, se você estiver orientado à primazia, você está orientado a esses 4 conceitos. E nós vamos traduzir isso aqui em diversos programas, com convidado, com gente bacana. Esse é só o primeirinho aqui que a gente está fazendo, tá? Um outro ponto que a gente queria chamar a atenção é que a gente não vai chamar isso de auditoria, né, Neville? Esse aí já começa, né? Já chega chegando. Olha como é importante a mudança da linguagem, hein? Esse é um que tem um referente, né? Exatamente. Tal da auditoria, o cara já imagina, já vem imagens na cabeça do cara. Não é auditoria e nem avaliação. Exatamente. Okay? Nenhuma dessas palavras. E vamos ver se eu consigo explicar aqui e o Neville vai corroborar comigo. Auditoria não é, porque o pressuposto da auditoria é a dúvida. Ok? Quando eu vou fazer auditoria em alguma organização, eu tenho uma dúvida se aquelas pessoas estão cumprindo ou não determinados procedimentos. A auditoria checa se estou certo ou estou errado. Eu diria que a auditoria substitui a liderança do século passado, que era essa a função da liderança, né? Era um cara com as mãos para trás, com óculos, sendo um grande supervisor, né? Supervisor das pessoas. Eu não preciso mais de chefe para ver se eu estou trabalhando. A auditoria fará isso. A auditoria verificará se eu estou fazendo o meu trabalho conforme deveria ser feito, conforme os seus padrões. A primazia da gestão não tem o foco de ficar fazendo auditorias organizacionais. E um outro ponto que é muito importante, nós não vamos examinar uma organização e nem avaliar uma organização. Nós vamos explorá-la. E aí é que está a conexão com o símbolo do nosso programa, que é o pinguinho no i ali, com a nave. Qual é a nave, Neville? Enterprise. Agora você me quebrou. Enterprise. É a nave Enterprise. Por que Star Trek, hein, gente? Star Trek. A nave Enterprise é do seriado Star Trek. Porque quem está a nave Enterprise é uma nave de exploração espacial. E qual é o papel? É descobrir novas civilizações onde nenhum homem jamais esteve. Esse é o jargão de Star Trek. Então, quem consegue a máxima pontuação possível no Star Trek, de 900 a 1.000 pontos, ele recebe o título de Enterprise. Por quê? Porque é a sinonimia que a gente fez com o estágio máximo daquele nível de completude dos requisitos. E o que nós fazemos é uma exploração. Nós não estamos avaliando, porque quando eu me coloco como examinador ou como avaliador, como eu muitas vezes me coloquei, me parece que eu sou melhor do que a organização. Me parece que eu tenho uma expertise maior. Embora eu possa ter em alguns requisitos, não é uma verdade absoluta. Então, a gente preferiu chamar, ao invés de uma avaliação, ao invés de um processo de auditoria, ao invés de um processo de examinação, a gente preferiu chamar essa investigação das melhores, daquilo que é organizado, do jeitão da empresa ser, e comparar essa gestão com os requisitos da RPG, a gente chamou isso de exploração. Acho que foi uma das mais acertadas terminologias que a gente adotou. Chamar de exploração não é mais uma avaliação, nem muito menos será uma auditoria. É um processo de exploração, para que eu aprenda e a organização também aprenda, porque é claro que a gente aprende. Não, e você já abriu portas na hora, né? Porque, como a gente estava falando ali, né? O referente, quando a gente pensa em auditoria, já
já cria um medo, já cria um receio, já está associado uma coisa pesada essa questão da auditoria. Como você falou, o cheque, né? A verificação, né? Embora isso tem vários poréns nessa questão toda, né? Mas tem um caráter ali hoje estabelecido que é difícil desassociar, né? Então, avaliação também, né? Parece que está fazendo a prova da escola, né? Não, a gente vai ser avaliado e tal, né? Então, é isso que tem que cair. Então, essa questão do explorar, ela já quebra essa barreira do referente ali na hora, da simbologia na hora. E é legal o Pavani traz ali, né? Esses signos, né? Esses símbolos, eles são muito importantes ali para representar essa escala ali que a empresa pode chegar, né? Então, ela pode começar sendo um barquinho ali bem simples, né? Começar engateando, entendendo todos esses conceitos, entendendo a gestão, até chegar a ser uma enterprise aí, uma exploradora espacial que vai permitir que ela chegue realmente em mercados que ela nunca explorou, entender situações e atender partes interessadas que ela nunca imaginou, galáxias de negócios possíveis aí. E olha que interessante, né, Felipe? Olha que interessante, quer dizer, a gente acha interessante, né? Você que vai avaliar. Como a gente substituiu a palavra exploração, a palavra avaliação, a palavra auditoria, a palavra examinador por exploração, quem faz a exploração, quem é? É um explorador. Então, na nave Enterprise, nessa seriado Star Trek, eu acho que tem exemplos magníficos de gestão ali, é muito interessante, porque quando alguém é por uma missão, por exemplo, alguns episódios de Star Trek tem um cunho de missão de guerra, né? Missão de ataque e tal. E a tripulação sempre fala assim: nós não somos uma missão, uma nave de guerra, nós somos uma nave de exploração. Eu acho essa palavra muito feliz, sabe? Eu fico muito orgulhoso, cara, da gente ter sacado isso nesse momento da história, né? Para usar uma palavra que ela é menos densa e mais profunda do que o professoral de avaliador, entendeu? E o explorador, né? Também fica uma coisa mais legal. Inclusive, mais interessante até para a gente, né? Você chega lá, eu sou auditor, né? Fica aquela coisa. Já cria o cara, ele já fala com você assim, ele já olha para você, meu Deus, esse cara. Você sabe, tem gente que fez o curso da nossa primeira turma, estava lá na sua turma também, e ele se intitula especialista nos RPG. Nós não temos esse termo. Sim. Por que não é? Você não é especialista nos RPG, você é explorador, você é autoimplementador, você é explorador, ou você é um consultor que pode trabalhar em projetos sobre a nossa marca. O que significa? Que você não é especialista de nada, você conhece um negócio, mas eu não vou te chamar de especialista. E tem muitos caras que se matricularam no nosso curso, estão indignados com isso. Eu não sou especialista, então? Não, cara, você é explorador. A cada exploração que você fizer, você vai ficar melhor. Porque nós aprendemos muito com o trabalho de exploração. A organização nos ensina demais. E a gente acaba tendo... O que nós somos? Conhecedores de um regimento chamado RPG, que vai nos dar as leis, né? os caminhos para fazer as comparações. Mas eu adoro isso. E aí, com o seu gancho, quem começa o processo, quer dizer, a possibilidade de ter nota até 1000, né? Nos RPG. Sim. Quem tem até 99 pontos é uma empresa Canoa. Canoa, ela tem um cara só na canoa, né? E tem ele mesmo anda com a velocidade do que a sua pazinha permite. A analogia é muito legal, né? Porque o esforço de uma empresa dessa é muito maior, né? Com certeza. Exatamente. Depois, quando ela evolui de 100 pontos a 199, ela vira barco. Quer dizer, já é um negócio um pouquinho maior, né? Já é o vento que puxa, não é só a coisa e tal. Depois de 299, fica lancha. Agora não é nem vento, nem remo. É um motor. Já está motorizada. Está motorizada. A quarta é um catamarã, que esse catamarã é maior, cabe mais coisas ali nesse catamarã. Depois vem... Desculpa, é ao contrário. O catamarã é de 299 e de 399 é a lancha. Ok? Inverti a lógica aqui. Depois vem o iate. O iate já é um negócio que cabe muito mais gente, tem uma tripulação... Bora lá dentro, se ele quiser, né? Dá para ir mais longe de iate, né? Não dá para ir... de lancha não dá para ir tão longe assim, você tem que ir, tem menos autonomia, né? Aí depois do iate vem o quê? O navio.
Navio já é um negócio grande, um transatlântico, que cabe muitas coisas, a complexidade aumenta. Mas eu ainda estou no mar, ok? Depois do navio vem o porta-aviões, que é um navio que não tem só passageiro, ele é uma plataforma para catapultar aviões. Não é legal essa coisa? Eu gosto. Com certeza, não, tem toda uma simbologia aí. A sétima é o avião. A oitava, perdão, é o avião. O que é o avião? Ele já saiu, ele já não está no oceano. Não é a questão de oceano vermelho e oceano azul. Já não está no oceano mais. Já está num ambiente de voo, ok? Sim. Depois do avião tem o foguete. O que o foguete faz? Tira você da estratosfera. O avião ele só pode andar num ambiente dentro da estratosfera. O foguete ele remete a fora da estratosfera. O que o Elon Musk lá conseguiu fazer, né? Fazer com que as pessoas vissem a Terra fora da estratosfera. Não, ele foi e voltou ainda, né? Foi e voltou. E o terceiro e último estágio é a Enterprise de Star Trek. Não, e é maravilhoso esse programa de começar com a linguagem, que essa simbologia ela é muito legal. E ela mostra a ideia realmente do próprio crescimento, da evolução da empresa, a RPG, com a possibilidade da evolução da empresa, do negócio, da gestão, né? Então, você tem uma canoa que vai te permitir chegar num lugar pequeno, atingir um mercado menor, você está meio que com muito esforço, né, chegando em algum lugar, e aí você vai evoluindo, e isso vai te permitindo aumentar complexidades, aumentar seus tamanhos, seus recursos, mas aumentar a possibilidade de achar novos mares, né, novas regiões, né, até o ponto de você realmente sair do mar e até o ponto de você sair da terra, né? Então, essa é a ideia mesmo, né? Então, vai fortalecendo a gestão em todos os aspectos, e é isso que é importante colocar, né? O RPG ele tem 10 módulos aí hoje que englobam, né? Desde vendas, inovação, cultura e recursos humanos e tudo mais. A gente vai muita coisa para a gente discutir aqui ainda, a gente vai falar disso, mas que vai dar esse corpo, essa estrutura física, vamos chamar assim, né? Que vai permitir a empresa ter essa capacidade de voar além do que ela imaginava, né? Então, e obviamente, quando isso fica claro dentro do que significa aí o conceito de primazia, aí a coisa fecha, né? Os conceitos se intercalam nesse sentido, né? Então, é muito legal essa simbologia construída aí, porque ela não é simplesmente uma questão de um desenho associado a uma pontuação, não. Existe uma lógica de crescimento que te permite trazer todo esse Num dos programas eu não me preparei aqui, mas tem uma caixinha que a gente fez de madeira, onde eu vou mostrar aqui essa caixinha para as pessoas verem o que ela é. Mas eu queria dar uma foto assim para a gente pôr para o pessoal. Eu vou colocar, não me preparei hoje para isso, mas nós vamos fazer isso sim. Mas eu queria dar um tempinho aqui no nosso programa para mostrar a empresa desses dois caras que vos falam. O Neville, ele tem uma importância muito grande para o RPG, porque o Neville trouxe para o RPG um componente que nós vamos falar depois com mais propriedade, que é um componente que não existe em nenhum outro documento de gestão do planeta, que é a ciência da medição. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a empresa do meu querido Neville, que é a ACC Metrologia, que a gente tem um institucional dele aqui para vocês. Vem comigo aqui. Quando a gente falava, é o momento olhinhos brilhando aí. Vamos lá.
Aê, tá chique demais esse rapaz, né? Nossa Senhora. Legal. A empresa do Neville é uma empresa de calibração, na verdade, de engenharia. Como é que você chama, Neville? Engenharia. Eu gosto de chamar de engenharia de medição porque a gente a gente se coloca como um prestador de serviços tecnológicos, né? Conhecimentos tecnológicos. A ciência da medição está aí. Nós temos 14 pilares e um dos pilares foi o Neville que trouxe. Então eu quero muito valorizar isso. Nós vamos falar muito disso aqui ainda para vocês. Mas deixa eu comentar, então, última palavrinha que a gente queria falar dessa linguagem. Tem muitas coisas, né, que mudou, né? Excelência por primazia, avaliação por exploração, né? Avaliador por explorador. Mas tem uma palavra também que eu queria explorar nos nossos 20 minutos finais do nosso programa de já estreia. Foi 40 minutos já, meu Deus do céu. Você vê como vai? Depois desse programa, pegamos a gravação dele e subimos nas plataformas. Tem uma plataforma, mas parece que não está rodando o nosso vídeo agora. Mas depois a gente vai pegar e vai subir na plataforma. Por algum motivo, ela não vai, não foi ao vivo, mas está sendo transmitido no LinkedIn ao vivo, no YouTube da ACC ao vivo. Mas assim que a gente terminar isso aqui, vai subir nas outras plataformas, mesmo que de maneira remota. A palavra que a gente sempre viu falar, que eu queria mudar também, é modelo de gestão, ok? E nós não somos um modelo de gestão. Eu me lembro que quando a palavra modelo de gestão foi criada, houve um debate muito grande, é um modelo, o que é? E houve dentro da FNQ, que é onde eu estava envolvido para discutir essa palavra, não foi um consenso, mas a palavra acabou sendo estabelecida como modelo de excelência em gestão. Nós não somos um modelo, nós somos tanto que a palavra RPG é um plural, né? O correto é falar os RPG e não o RPG, porque o que significa? Referenciais de exemplaridade da primazia de gestão. Não é modelo de excelência em gestão, né? Poderia escrever modelo de primazia da gestão, né? MPG, não. Porque o modelo é muito presunçoso chamar o que nós fizemos de modelo. Ele é o referencial de exemplaridade do que chamamos primazia da gestão. Primeiro que deixar claro que a gente foi buscar referenciais. Nós não criamos um modelo. Ok? Não é uma coisa do Pavani, do Neville. Nós somos instrumentos de pesquisa para colocar lá o modelo. E é por isso que nesse modelo tem coisas que não tem em nenhum outro modelo, porque tem coisas que estão sendo propostas e coisas que estão operacionais que a gente trouxe para o modelo. Como é, por exemplo, da holacracia. Outro motivo que traz o Neville aqui é o que o Neville, quando fez a formação dos RPG, tomou contato com a holacracia, e na ACC a holacracia já é uma verdade. Nós vamos trazer isso para cá, né, Neville? Num dos momentos. Com certeza. Ele já é um cara que opera holacraticamente. Não é uma brincadeira mais, não é um estudioso, é um cara que vive esse conceito. Então, eu fiz muito... Eu não queria chamar de modelo, cara, porque o modelo parece que eu sou modelo, entendeu? Eu sou modelo. Não, para mim isso... Eu confessar aqui, né? Isso é uma das coisas que mais me incomodava no MEG. Né? Quando eu olhava assim, porque assim... Eu tenho especialização, né, em gestão da qualidade Lean Six Sigma, e eu tenho várias críticas ao Six Sigma, né? E o Neville é estatístico, cara. Eu sou um estatístico de coração mesmo, assim, um cara que lê livros de estatística feliz, tá, gente? Nós somos... E veja que legal, ó. Olha que legal essa parceria nossa aqui. Eu conheço o Neville há pouco tempo. Mas parece que eu conheço ele há décadas. Porque quando... O nome da minha empresa é Gauss, que vem de Carl Friedrich Gauss, o cara que deu um ramo da matemática chamado estatística. Sempre fui estudioso nisso. O Rafael, que escreveu o livro Mapeamento de Gestão do Processo comigo, é estatístico. Fez estatística porque se apaixonou pelo assunto. E me parcerizo agora com um cara que é um estatístico contumaz, brilhante, absolutamente brilhante. Então... Vamos falar uma coisa assim, né? O cara que revolucionou tudo que a gente conhece de gestão hoje, vamos por qualidade, um tal de Deming, ele se falava como consultor estatístico. Só isso, ele se definia assim. Isso era maravilhoso. Então,
Demi ia adorar o RPG, gente. Tinha certeza disso. Certeza. Que tá? pena que morreu. Quem vê os 14 pontos de Deming, entender muito do que a gente está falando aqui agora. Né? A gente quer o que ele queria naquele sentido lá, não no que se transformou na linguagem deturpada que se transformou, mas só trazendo uma indignação com o modelo, né? Ainda mais modelo de excelência. Aí você falava, excelência para quem? Né? Porque o seu modelo de excelência não é o meu, querido. Modelo não. Chamar de modelo tem esse ranço. Modelo não. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Como a gente está falando de estatística, né? Eu conversando com um avaliador, não sei como a gente vai chamar, não, porque era um professor meu, e a gente estava discutindo sobre como considerar uma melhoria num resultado, né? E aí ele falou assim, não, se a gente pegar um indicador, um crescimento de 3 anos seguidos, a gente diz que isso é uma melhoria. Um indicador anual, por exemplo, né? Para mim, como modelo de excelência, eu já desconsidero que tem indicador anual. Para mim já é um erro se é um modelo de excelência. Já é um erro, começa por aí. Eu falar que três subidas consecutivas é uma melhoria, é a mesma coisa que eu jogar um dado 3 vezes, dando 2 duas vezes, eu falar que esse dado vai ser 2 para sempre. Isso é clássico. Mesma inferência. Estatisticamente, isso é ridículo, absolutamente ridículo. Então, um cara que adora estatística e usa a estatística, inclusive, para interpretar dados, né? Buscar informação a partir de dados que o RPG também traz esse olhar, nós vamos falar disso também, mas um cara que tem esse olhar e chamar isso de modelo de excelência, peraí, para, vamos conversar, né? Calma, respira aí, não. Agora, quando você coloca como um referencial, ok? Então, é algo que eu posso ir lá, consultar, e isso, ó, tá vendo? Nesse sentido, daqui que vem a informação, é assim que a gente trata, não que isso é um modelo de excelência, é um referencial de exemplaridade, ou seja, um referencial de exemplo para você do que nós entendemos como primazia. É mais humilde, mas não era por causa disso que a gente escolheu, é que eu não gostava da palavra modelo, é como se eu tivesse um modelo para falar. Às vezes eu me traio chamando os RPG de modelo, né? Mas não é modelo. Mas esse é o poder da linguagem, né, Pavani? É o que a gente está falando ali. É justamente isso, né? E olha como é interessante, né? Quando a gente concebe a linguagem, gente, vamos falar assim, aristotelicamente falando, a gente tem 3 elementos na palavra, que é o signo, o significado e o referente, né? Então, o signo é a palavra em si, é o que está no dicionário lá. Então, no nosso caso, o modelo. O significado é a explicação que está no dicionário. E o referente é a imagem em si, né? É o que é a concretude daquela palavra no elemento. Então, se eu penso num gato, né? O gato, a palavra gato seria o signo, né? O gato em si é o referente e o significado é felino, animal, tal. Então, aquela história. Então, quando eu penso em modelo, o referente que vem para mim é muito claro. É algo a ser seguido, né? É algo... E quando eu coloco ainda de excelência do lado, meu Deus do céu, é quase que, né? E não é a realidade, né? Não é o que a gente tem disso, né? É um exemplo que eu posso ter, né? É uma referência que eu posso ter, e não necessariamente um modelo, né? Por isso então, que quando a gente escreveu, os primeiros alunos me falaram assim, Pavani, é ou RPG ou os RPG. Hoje a gente aprendeu que o correto é escrever os RPG. Mas não seria os RPGs? Não. É os RPG mesmo, porque é os referenciais de exemplaridade, não é de excelência, é de exemplaridade, porque a gente só quer dar um exemplo para você, e esse exemplo vai mudar, tanto que a estrutura dos RPG, eu tenho o requisito, e eu tenho o material de adensamento teórico. E eu tenho o como fazer aquilo, né? Quais são os cuidados que eu tenho que fazer para implementar aquilo. É completamente diferente a estrutura se você comparar com modelos como Malcolm Baldrige, o Meg ou outros do mundo. E a gente queria chamar, então, de uma coisa menos arrogante pronta. Mesmo, né? Menos arrogante mesmo. A verdade é essa, menos pronta.
referenciais de exemplaridade da primazia da gestão. Esse é o ponto. Não, e quando eu penso novamente no referente, né, do que eu tenho na cabeça, pô, é um exemplo, né? Exemplaridade. Nossa, um exemplo que eu posso trabalhar, né? E as pessoas adoram exemplo, né? Então, tá aí um exemplo bom para vocês gostarem, gente, né? Exato. Tá? Essa é a ideia. E é claro que a gente não tem aí a pretensão de que todos concordem com os requisitos, mas nós somos bem diferentes do que os outros modelos que a gente vem aqui. E eu acho que eu posso... Até só para... Eu acho que eu posso dizer que nós somos diferentes, porque eu fiz parte de quase todos os outros modelos que tiveram no Brasil. Eu sei exatamente como é que são os outros modelos e tenho clareza do que nós somos diferentes. Né? Tem um artigo que a gente publicou recentemente, vai estar aqui na descrição do vídeo, onde a gente mostra o quanto nós somos diferentes. E a gente mostra o quanto nós temos 9 diferenças principais. Mas a ideia desse programa, né, Neville, é importante deixar claro para o web espectador, não é fazer um programa comercial defendendo os RPG. Não é isso. Isso a gente vai fazer em outras formas. Claro que a gente quer difundir um conceito. Mas o que a gente quer aqui é debater, eu e o Neville e convidados que nós vamos trazer aqui, todos os conceitos lá. Por que a gente não acredita mais em alta liderança? A gente não acredita mais em alta liderança. A gente acha que a alta liderança é um câncer nas organizações. A maioria dos problemas que as organizações têm, os problemas endêmicos, é por causa do doninho. É por causa do presidentinho, do superintendentinho, que é uma ameba pensante, muitas vezes tem doença mental e neurológica. Não é? É isso que a gente vai falar aqui. Então, por quê? Por que a gente não tem? Porque a alta liderança, o maior líder da Rússia está fazendo o que está fazendo. Então, e aí? Esse é o alta liderança daquela organização. É isso que não podemos ter mais, tanto poder num cara só. Nós temos que distribuir poder, é isso que a holacracia faz. E não tem nada a ver com anarquia, né, Neville? Porque tem gente que fala que... É empoderar o processo, né? Empoderar o processo. Volta no próprio conceito de primazia, né, gente? O que importa, a predominância é o processo, né? A gestão, lembra, né? Gestão? A predominância não é a alta direção. Lembra? A predominância é a gestão. É a gestão. Então, o próprio conceito, de novo, essa é maravilhoso, a linguagem, né? Tem que começar pela linguagem. Eu lembro entendeu? É ali que está a essência. Né? Que teve uma aula que a gente deu e você curtiu e você falou assim, porque a gente tem uma frase que diz assim, é momento da gestão vencer o gestor. Isso, exatamente. É isso que a gente quer valorizar. Mas isso é um outro ponto, que é um outro tópico que a gente vai falar em algum outro programa aí. Então, galera, acho que é isso, não falta algum termo muito diferente aí. Não, acho que para a gente dar uma visão geral aí, gente, né? A gente falou bastante coisa aí, né? Mas começa bem claramente que aquilo que se entende por hoje, qualidade, excelência, né? Não é o que nós entendemos por qualidade e excelência. Não podemos esquecer de uma coisa, que está acabando o tempo, mas eu preciso falar de uma coisa que isso me incomoda demais, velho. É o momento de você falar de terminologia. Essa porra do pessoal falar, eu sou da área da qualidade. A qualidade não é uma área. A qualidade é um conceito. E é por isso que eu não gosto dessa palavra mais. Ela virou substantivo. Isso, você tocou num ponto maravilhoso aí. Eu odeio isso, cara. O pessoal da área da qualidade. O meu público é o público da qualidade. Que isso? Como se a área de engenharia não fosse da área da qualidade, sabe? Se falar da qualidade, já substantiva um adjetivo. Qualidade é um adjetivo, deveria continuar sendo um adjetivo. Isso, exatamente. O que eu fiz no livro do Qualidade que está por vir, lá do Festiquali, eu falo sobre isso. Então, nós não podemos mais entender o pessoal da qualidade como sendo o pessoal que cuida da gestão. Olha o efeito do significado aí que o Paulo está falando. A própria ISO define qualidade como função. Ok? Define qualidade como função. A ISO. Não existe. Isso foi criado. Isso é erro de linguagem. Isso é semi-analfabetismo. Desculpa a sinceridade, gente. Ok? Isso é não entender signo, significante e referente. Não compreender isso. Né? Aquela qualidade que Stewart, Deming e toda essa galera trouxe lá do começo do século XX, né? 1920, 1930, não é o que a gente entende hoje
Quando esses caras imaginavam qualidade, não é isso que a gente fala hoje. Não pode ser hoje, no século XXI, não cabe mais essa palavra de jeito nenhum. Não, é verdade, cara, é verdade. Área de algo que nem existe, né? Como é que fica? Então a gente cria lá e isso é tão poderoso na linguagem que é muito comum nas empresas apontar a área da qualidade como a resolvedora de problemas. Então, dar um pau num processo lá no meio da operação é uma não conformidade. A qualidade tem que resolver. Não sei o que reclamou, qualidade tem que resolver. Vem a auditoria, é a qualidade que vai passar na auditoria. Ou melhor, né? Como o pessoal gosta de sofrer, nossa, a gente vai sofrer auditoria aqui, meu Deus do céu. Entendeu? Então, realmente não faz mais sentido esse conceito. Então, a gente começa mudando lá. Né? Então, eu fiz até a brincadeira aqui do Chimbinha, né? Se a gente chama o Chimbinha de gênio, o que nós vamos dizer, né? De Beethoven, de Bach, né? O que nós vamos dizer desses caras? Eu, Ariano, então, se a gente diz que o que está aí é excelência, o que nós vamos dizer quando uma empresa realmente for excelente? De verdade. É complicado demais, né? Então, precisa realmente apertar o botão de reset nessa linguagem. Vamos reinterpretar as coisas, tá? Podemos até usar dentro desse contexto lá, né? Mas o que a gente precisa entender não é este referente que nós queremos. Primazia traz claramente dentro dos 4 conceitos que o Pavani trouxe aí de prioridade, predominância, né? Rivalidade, né? E tem mais um? Perfeição. Perfeição, né? Então, traz um referente muito mais claro, e aí sim a gente consegue entender que está muito mais para Bach, Tchaikovsky, Beethoven, do que para Chimbinha, né, gente? Desculpa aí as comparações, né? Mas é bom ter uma metáfora para dar uma quebrada na ideia. Eu me lembro, Neville, do último programa que eu fiz, eu fui repreendido no programa, uma pessoa... Porque se tem aqui uma coisa que vocês serão capazes de fazer é discordar do que nós vamos falar aqui. Porque nós vamos abrir a caixinha de Pandora aqui. Vocês vão ver que a gente não vai falar. Se você quer ver alguém falar o que nós estamos falando, você não vai encontrar. É aqui que nós vamos estar falando de coisas que você quer. Eu quero que você reflita. Agora, o pessoal da qualidade aí, que participa de grupos pedindo planilha, coisas prontas, aqui é momento de pensar, meu irmão. Você vai ter que pensar aqui, porque nós vamos tirar você da caixinha, chacoalhar, e quando você voltar para a caixinha, você vai querer falar outras coisas para quem estava na caixinha. Então, a marca desse programa é ele ser subversivo, porque nós vamos falar coisas que ninguém está falando, mas que, pelo menos na mídia pública... Geral, né? Geral, mas nós não estamos falando aqui coisas que nós criamos. Nós vamos falar e embasar com muita literatura, com muito livro, com muita... gente boa falando. Nada vem de nós aqui. Nós somos instrumentos das cabeças brilhantes de muitas pessoas que vão fazer parte do nosso trabalho aqui. Né, Nevilão? A gente tenta estudar, né? Ler um pouquinho, aprender, né? Forçar a cachola, tá, gente? Tem, como o Pavani falou, forçar nível 2 de pensamento, né? Nível 2 de pensamento, não é nível 1, pensamento consciente já, tá? Não é resposta inconsciente, né? Para a gente discutir realmente, como o Pavani falou, o que importa. Né? Então, sim, a linguagem importa, e importa muito. E ela é a base para a compreensão de tudo que a gente quer passar para vocês aqui a partir disso. Então, né, por isso que a importância desse piloto, talvez se a gente começar por aqui, porque daqui para frente nós vamos sempre buscar trazer essa linguagem para vocês. Falar em primazia, falar em exploração, né? Falar em explorador, não mais em auditoria, não mais em qualidade. Né? Qualidade adjetiva. Eu tenho um produto de qualidade. Ok, beleza. Mas a minha gestão ela tem que ser uma primazia. Ela tem que buscar este foco. Vai haver um dia que a palavra primazia vai estar caduca também. E aí eles vão inventar uma outra. Mas, olha, eu demorei para achar primazia, cara. Foi difícil a gente achar uma palavra que expressasse tudo que a gente queria desenvolver. E você, que quer participar desse modelo, né? Quer ser mais ativo nisso, leia o artigo que está embaixo aqui do nosso material. Lá tem vários links, lá você vai poder baixar, assistir outros vídeos meus, outros vídeos da gente falando sobre primazia. Você vai começar a sua jornada.
que ela só começa. Seu treinamento acaba de começar. Você não vai terminar isso aqui. Mas nós vamos fazer muito debate interessante, vamos trazer gente aqui para debater com a gente. Eu quero que toda segunda, né, Neville? Toda segunda, às 8 horas. 8 da noite. Eu então, e Neville... o primeiro papo foi linguagem. E aí, tragam temas, coisas que vocês querem ouvir falar aí, mas a gente vai ter sempre um tema, uma ideia de tema aí, suas perguntas, né? Baixem o RPG, dúvidas. Baixe o RPG, ele é gratuito, está lá no nosso site, você pode baixar e participe. Nós estamos absolutamente abertos para ser uma alternativa de modelo, de referencial de exemplaridade em gestão para você. Espero que você curta, que você navegue conosco e, quiçá, você possa compartilhar com a gente esse nosso movimento, que é o meu objetivo de vida junto à Gauss Consulting Group. Ok? É isso Neville, aí. obrigado, cara, por ter participado desse Show, primeiro... gente. Até a próxima segunda, episódio 2, e rumo ao Netflix. Rumo ao Netflix. Eu vou terminar, então, passando agora um videozinho, um teaser do nosso, um institucional do RPG, e no final, um videozinho da Gauss para terminar o nosso evento. Até mais, senhores. Obrigado. Até mais, meus queridos. Grande abraço. Fica aí depois de eu fechar, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui. Até mais. Cadê aqui o bichinho? Vai!